Ibovespa, dólar, taxa de juros, a gente escuta falar disso o tempo todo no jornal, né? Mas assim, o que isso realmente quer dizer para a nossa vida, para o nosso bolso? Bom, nesta análise a gente vai descomplicar de vez esses três indicadores, vamos entender como eles funcionam e, o mais importante, como eles mexem com o dinheiro de todo mundo. Bora lá mergulhar nisso! E aí, essa conversa te parece familiar? Pois é, muita gente se sente exatamente assim. Parece até um assunto de outro mundo, coisa de economista, sabe? Mas a verdade é que entender o básico já pode mudar completamente o jeito que a gente lida com as nossas finanças. E é isso que vamos fazer aqui, juntos. Para começar, vamos falar do famoso Ibovespa. A melhor forma de entender ele é pensar num grande termômetro. Isso mesmo, um termômetro que mede a temperatura da nossa economia. É uma analogia simples, mas que ajuda muito a clarear as coisas. Então, é isso. O Ibovespa é basicamente uma cesta com as ações das empresas mais importantes do Brasil lá na nossa bolsa, a B3. Quando a gente ouve no noticiário que o Ibovespa subiu, pode apostar que é um bom sinal. Geralmente significa que as grandes empresas estão indo bem e que o mercado está otimista. Agora, se ele cai, bom, aí acende um alerta de que pode ter alguma preocupação no ar. E o que faz esse termômetro subir e descer, afinal? Olha, são vários fatores. Quando as grandes empresas têm lucros altos, por exemplo, o mercado se anima. A confiança de que o país vai crescer também ajuda um monte. E claro, a política tem um peso gigantesco nisso. Qualquer instabilidade já deixa os investidores com o pé atrás, e isso pode fazer o índice cair. Certo, Ibovespa entendido. Agora vamos para o segundo indicador que está sempre na boca do povo, o dólar. Por que será que a cotação dele mexe tanto com a gente aqui no Brasil? O dólar não é só a moeda dos Estados Unidos, né? Ele funciona como uma referência para o mundo inteiro. A cotação dele em relação ao nosso real é tipo um medidor de força da nossa própria moeda. Se o dólar está alto, significa que o real perdeu valor e o nosso poder de compra lá fora, diminui. E o impacto disso é direto no nosso bolso. Não tem muito segredo. Quando o dólar sobe, tudo que é importado ou que tem pecinhas que vêm de fora, pense em eletrônicos, maquiagem, até o trigo do pão, tende a ficar mais caro. Chegamos ao nosso terceiro pilar, a taxa de juros. Pode parecer um negócio meio abstrato, mas o jeito mais fácil de entender é pensar nos juros como o preço do dinheiro. Simples assim. Exato. Juros são o que se paga para pegar o empréstimo ou o que se ganha ao deixar o dinheiro investido. E quem dá as cartas, quem comanda essa taxa principal aqui no Brasil é o Banco Central. As decisões dele afetam tudo, desde o financiamento da casa própria até o rendimento da poupança. E aqui a gente vê que os juros são uma via de mão dupla. Quando eles estão lá em cima, financiar um carro fica bem mais pesado. Só que, por outro lado, quem tem dinheiro guardado em investimentos mais seguros, como a renda fixa, vê o retorno melhorar. Com os juros baixos, o cenário se inverte todinho. O crédito fica mais acessível, mas guardar dinheiro rende menos. Ok, já entendemos cada um deles separado. Mas a grande mágica, o pulo do gato, é quando a gente percebe que Ibovespa, dólar e juros estão dançando juntos o tempo todo. Um influencia o outro sem parar. A relação mais clássica é essa aqui. Geralmente, quando o dólar sobe, o Ibovespa tende a cair. É quase uma gangorra. Por quê? Porque um dólar forte pode fazer com que os investidores de fora tirem o dinheiro daqui para procurar portos mais seguros, e essa saída de grana pressiona a nossa bolsa para baixo. Mas a pergunta de $1 milhão é: e os juros? Onde eles entram nessa equação? Bom, eles são a peça-chave que conecta tudo, influenciando tanto a bolsa quanto o dólar. Vamos seguir o raciocínio. Quando o Banco Central sobe os juros, os investimentos de renda fixa, que são bem mais seguros, começam a render muito bem. Aí o investidor pensa, para que eu vou correr o risco da bolsa se posso ganhar bem aqui, mais tranquilo? Então muita gente vende as ações para aplicar nesse lugar mais seguro. Esse movimento de saída da bolsa faz o quê? Faz o Bovespa cair. Viu como faz sentido? Tudo bem, muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que essa dança da economia aparece na fatura do cartão, no planejamento daquela viagem de férias? Vamos ver uns exemplos bem práticos. É aqui que a coisa fica clara. Dólar nas alturas, aquela viagem para Disney ou a compra de um celular novo ficam bem mais salgadas. Juros altos, a prestação do financiamento da casa sobe. Mas, ao mesmo tempo, aquele dinheiro guardado na renda fixa pode estar rendendo mais. Fica nítido que uma coisa está amarrada na outra. A essa altura, a pergunta que não quer calar é:
Nossa, mas eu preciso virar especialista para me proteger disso tudo? E a resposta, felizmente, é não. O grande segredo é só se manter minimamente informado. E hoje em dia, vamos combinar, isso está muito mais fácil. Acompanhar as notícias em portais de finanças, usar um aplicativo no celular para organizar as contas e, principalmente, ter a curiosidade de aprender um pouquinho todo dia, isso já faz uma diferença gigantesca. No fim das contas, o objetivo não é tentar prever o futuro da economia. Ninguém aqui tem bola de cristal. O ponto central é que, ao entender esses fundamentos, a gente consegue tomar decisões mais conscientes e inteligentes com o nosso próprio dinheiro. Conhecimento é poder, né? Especialmente quando o assunto é dinheiro. Então fica aqui a reflexão final. Que tal a gente começar a transformar as nossas finanças numa verdadeira ferramenta de liberdade? Essa jornada começa agora, com esse primeiro passo.